Porque se uma pessoa está mais harmoniosa, está mais amorosa, dificilmente vai ter discussão, dificilmente vai ter atrito, porque um não está entrando. Então a gente começa a gerar um ciclo de equilíbrio realmente, um ciclo de bondade, um ciclo de boas ações, e isso vai reverberando de uma forma positiva. E aí esses próprios seres negativos não encontram mais local para atuar. Porque um ser negativo, principalmente esses que estão nessa esfera espiritual, eles vão atacar? Vão. Eles vão, às vezes, aumentar, falar: eu tô muito impetuoso, parece que eu tô agitado, tô irritado. Pode ser uma influência negativa? Pode. Mas aquilo existe também na gente, porque senão ele vai mexer no quê, se não tá na gente? Uhum. Ele amplia. A gente não é o Não somos os alecrins aqui. dourados da espiritualidade. A gente tem uma simpatia, sabe? E às vezes a gente tá ali, principalmente com os desafetos, a gente fica assim: nossa, aquela pessoa, não gosto dela. E aí a gente fica, sabe, fica pegado. Parece que a gente tem o mau hábito de olhar para a sombra realmente. A gente não olha para a luz. Pode ver, a gente vai olhar às vezes, vai se apegar no comentário da pessoa que te criticou, que foi debochada, que falou algo pejorativo, que foi mais rancoroso com você. Você nunca olha para o lado bom. Você nunca olha, às vezes, para quem torce, para quem gosta de estar perto, para quem fica feliz com a tua presença, para quem se conectou com aquilo que você falou. A gente tem um apego na sombra. Então, por enquanto, a gente ainda está tendo que passar pelo processo, que é o nosso pessoal, não vai ter jeito. Não dá para fugir da escolinha. E negatividade, a gente está nesse meio, né? Tem que escolher. Tem que escolher. E a gente escolhe a cada segundo, não tem jeito, tem que escolher. E quem tá aí, vamos colocar mais positividade. Escreve um monte de palavras positivas aqui nos comentários. Para ajudar a transmutar. Isso, coloca tudo que você tem de positivo aqui, porque é bom, se comunica, coloca a sua... Quem lê depois vai se sentir bem também. Escreve aqui, compartilha com 20 grupos, sabe? Faz a sua parte se você tá gostando. E antes da gente entrar num assunto de avistamentos, naves e tudo mais, que eu sei que o pessoal quer saber, eu sei que você tá aí, quer saber sobre isso, vamos falar um pouco, porque você falou sobre essa questão dos seres, né? Sim. E esses ataques psíquicos, que eu sei que é algo que você também trabalha legal, sim, em defesa psíquica, e eles, lógico, entram nessas brechas, né? Entram. Eles estão atacando de forma psíquica tanto as pessoas que estão negativas, quanto as que estão positivas e dão uma brecha, né? Então, como é que funciona esse trabalho de defesa psíquica, né? Autodefesa. Como que as pessoas podem começar a ter um pouco mais de consciência em relação a isso? Tá. Primeiro, eu acho que a gente tem que trabalhar a nossa percepção. O que a gente tem que entender, tudo é energia. Tudo que existe é energia. Nós estamos na matéria porque é como se fosse uma energia mais condensada, mas tudo é energia. Então, quando a gente pensa em ataque, tem muito a ver também com a ressonância, e principalmente com as portas que a gente abre. Eu falo que é os 3 pilares de proteção espiritual, que aqui é o que a gente tem que batalhar todo dia. Então imagina que é um triângulo. O primeiro pilar é o que olha para cima, porque a gente tem que ter uma conexão espiritual para estar protegido espiritualmente. Não tem, às vezes tem batalhas que não é a gente que tem que batalhar, é a nossa egrégora que tem que batalhar. Por exemplo, eu não vou fisicamente conseguir sair na mão com um draconiano, porque ele é 3 vezes meu tamanho, 50.000 vezes mais forte do que eu, então a gente não conseguiria, seria mais ou menos essa analogia. Você consegue sair na mão com um urso? Pode pôr 30 pessoas contra um urso, acho que ainda vai dar ruim. Não vai dar ruim. A mesma coisa nesses seres que eles têm o quê? Mais sabedoria, mais conhecimento, é como se fosse envergadura energética. Então você precisa do quê? De alguém que seja capaz de combatê-los também energeticamente. Por isso que a gente precisa o quê? Da nossa conexão espiritual. Qual conexão? A que você gostar. Não tem que falar, você tem que rezar para tal, você tem que seguir essa religião. Não, é a tua egrégora, você tem que achar o teu povo, sabe? Eu me sinto muito confortável falando, que eu falo com anjos e com multidimensionais. Para mim, me dá um conforto. Então, qual que é o primeiro segredo? É manter essa conexão próxima, independente de qual seja. É um orixá? Mantenha a sua conexão próxima com o orixá. É um santo? Mantenha a sua conexão próxima com o santo. É o exercício da fé, o exercício da conexão espiritual, porque aquilo que você não conseguir batalhar, você tem que saber que alguém vai batalhar por você, alguém vai lutar por você. Só que a gente só consegue essa conexão se a gente tem uma rotina, se a gente tem o quê? Um hábito de ter.
É fácil, às vezes, para um mentor nos proteger, um anjo nos proteger, um orixá nos proteger, se a gente está próximo. Agora imagina se a gente trata a espiritualidade como se fosse um delivery. "Ah, eu só vou ligar quando eu estiver precisando". Você concorda que às vezes vai demorar um pouquinho mais para chegar? Porque você não tem a conexão direta? Agora, se você tem a conexão direta, fica mais fácil. Então o primeiro pilar é: mantenha a sua conexão espiritual, olhes para o alto, encontra aquilo que te faz conectar com a luz. Não importa o nome, não importa se você quer dar uma roupagem, pode ser: "Ah, eu quero falar com Deus todo dia", não tem problema, fala com Deus todo dia, mas crie esse hábito de compartilhar e de se conectar todo dia, nem que seja um minutinho, sabe, "Ah, hoje eu me conecto, estou feliz, estou vivo", tá ótimo, isso daí já é uma conexão. E aí a base é o quê? Aquilo que a gente realmente tem que prestar atenção. A primeira ordem é tentar não interferir nas leis do universo. Sabe, principalmente o livre-arbítrio, porque quando a gente não respeita a regra, eles também não precisam respeitar. Então, às vezes, a gente está ali fazendo tudo certinho, um ser negativo, ele olha, ele vai fazer um ataque, principalmente quando a gente pensa em magos negros e esses seres galácticos, eles são muito mais, como eu posso falar, astutos do que parece, eles são muito mais eu vou até falar cautelosos do que parece. Então, eles às vezes eles vão atacar alguém, por quê? Porque a pessoa também não respeita a regra. Toda hora interfere no livre-arbítrio de alguém, toda hora reclama de estar vivo, toda hora tá fazendo alguma, porque eu falo, uma patifaria. Então não está respeitando a ordem do universo. Eu acho que é onde a gente mais, eh, desrespeita, não se enxergar como parte do todo, que a gente se coloca ou nessa questão da superioridade ou da inferioridade e se sente no lugar de julgar o outro, interferir no livre-arbítrio, quando a gente, principalmente quem é mais ligado à espiritualidade, adora falar: "Ah, eu vou fazer uma reza para você", sabe, a pessoa pediu, se a pessoa não pediu, não autorizou, não interfira no livre-arbítrio, não interfira, ainda que seja para reze pela providência divina, pelas bênçãos, mas não interfere diretamente naquilo que você acha que é o adequado para a pessoa. Sabe aquela questão: "Ah, não sei quem está namorando, eu não gosto daquela pessoa, acho que ela tinha que estar com alguém melhor", ou "eu não acho que esse emprego é o emprego para a pessoa", mas é o livre-arbítrio do outro, você pode aconselhar, você pode inspirar, mas você não pode interferir. Então tem que tomar cuidado com esses limites. E o terceiro é aceitar as experiências. Aqui a gente erra muito, porque eu ouço muita gente falando assim, e eu sei porque essa regra também cruzei várias vezes. "Nossa, eu devo estar aqui exilado, sabe, estou de castigo na terra. Por que que tá humano não presta?" A gente fica nessas questões que são mais polêmicas, às vezes, da nossa experiência, a gente não respeita a consciência, a experiência que a gente está vivendo. Então essas regras, às vezes, quando a gente cruza, a gente abre o nosso campo, literalmente a gente abre a porta para o ser negativo, fala: "Entra aí camarada, não tô respeitando, tô É a afim tô patifaria, né. afim eu tô aqui na esbórnia com vocês", sabe. Gostei Vamos disso. todo mundo na esbórnia do não vamos respeitar a regra. É a frequência deles, quem não respeita a regra? Os seres negativados, então você entra na frequência deles. E a outra parte realmente é ressoar com a sombra, que são esses hábitos que a gente tem, porque às vezes a gente chama a sombra para dentro da nossa casa, de não manter uma ordem, de não manter uma disciplina, não tem jeito, a expansão, a evolução exige uma disciplina. Quando a gente quer aprender algo, a gente não tem que se dedicar a estudar? A mesma coisa é a proteção energética, quando a gente quer ter a proteção, a gente tem que se dedicar a manter a nossa frequência, a nossa vibração, emoções, sentimentos, pensamentos numa frequência mais alta. Chegou nesse triângulo, aqui você fica seguro sempre. Não conseguiu, aí a gente vai para as técnicas de proteção, de limpeza. E aí depende muito do que a pessoa, lembra da egrégora que a pessoa ama, do que tem afinidade? Não tem proteção melhor ou pior, tem a proteção que é adequada para a pessoa, porque muito do que vai funcionar precisa da intenção, precisa da entrega, precisa da ressonância. Não adianta eu falar para uma pessoa tomar um banho, se ela não é de banho, se ela odeia banho de erva. Da mesma forma que não adianta eu falar para a pessoa rezar um salmo, se ela odeia salmo. Então, odeia a Bíblia, falar: "Ah, reza um salmo", a pessoa odeia a Bíblia, eu vou mandar ela rezar por quê? Ela vai ressoar em qual? Ela vai entrar naquela egrégora que está protegendo, que vai trazer aquela energia? Senão vai ser palavra lida só por ler a palavra.
não vai trazer energia, então tem que colocar a intenção. Então olha, tem tanta técnica bonita na internet de proteção, olha aquilo que te faz bem, é uma defumação, é uma limpeza, é um banho, é uma oração, uma bolha de proteção, uma visualização, porque às vezes tem gente, por exemplo, que tem dificuldade em fazer visualização, sabe, essa visualização criativa. Como que eu vou falar para a pessoa falar: "Imagine uma bolha azul de proteção de arcanjo Miguel", ela não vai conseguir imaginar, por mais que ela intencione, talvez não seja o melhor momento para fazer aquela proteção, talvez um banho de anil vai resolver da mesma forma. É uma coisa mais material, né. Material, então Ela vai defumar, encontra a pessoa acredita naquilo, né. aquilo você tá vendo ali, é palpável, olha aquilo que é palpável para você, o que que você gosta. Sempre tem coisas que ajudam, mantras ajudam, orações ajudam, amuletos ajudam, tudo ajuda, tudo é proteção, desde que você também coloque parte da tua energia naquilo. Então não tem segredo, tem que colocar parte da sua energia e da tua crença, né, porque senão não vai funcionar. Tem muito sentido, porque tudo é válido, né. Às vezes uma Uhum. pessoa fala assim: "Ah, eu não consigo, entrar numa técnica Uhum. bioenergética", vamos dizer, porque é Sim. difícil visualizar. Tá, vai procurar estudar isso, enquanto isso firma uma vela, faz sentido? Exatamente. Acende ali uma defumação, faz um patuá, como você É. falou, aquilo que você está vendo, você consegue ter É mais, palpável. é uma coisa mais fidedigna, né. Sim. E lógico, questões ancestrais Uhum. também, né. É muito interessante isso. E você falou sobre os arcanjos, você antes ainda da gente falar dos Uhum. avistamentos, é que você já abriu esse leque, e eu sei que você trabalha com essa frequência também. Até você Sim. coloca arcangelino, Arcangelinas. Ou seriam arcangelinas, arcanjas, né, vamos arcanjas, colocar. é. É No diferente. português correto seria arcanja, mas elas falam arcangelina, então eu falo arcangelina também. Arcangelinas, então seria, é como se fosse um sagrado feminino ali, não é isso? Exatamente, essa seria a versão feminina dos arcanjos. O Esses celestiais, esses angelicais, vamos colocar dessa forma, eles vivem numa camada de vibração que é muito elevada, que é muito é muito intensa pra gente. Inclusive, quando a gente fala: "Ah, eu tenho contato com anjo, eu tenho contato com arcanjo", a gente tem um fragmento deles, que a luz é muito forte. Eu falo que ter contato com anjos é até um pouquinho desconfortável, porque é fisicamente desconfortável, a sensação que dá é que os olhos estão queimando, o ouvido estoura de uma forma muito intensa, às vezes a pele da gente estoura, por conta da frequência mesmo, é uma luz muito intensa, como se a gente estivesse segurando um fio de alta tensão, vamos colocar dessa forma. Só que nesses níveis mais altos de consciência, a percepção da dualidade, ela não é tão necessária, sabe, de estar separado em corpos, como nós estamos aqui. Então a gente quer se relacionar, quer ter um relacionamento afetivo, é cada um com o teu corpinho, né, assim, é como se fosse mais material. Em frequências acima da nona dimensão, essa separação da consciência masculina e da feminina, ela não é mais tão necessária, então é como se eles andassem juntos. Imagina que tudo que é criado, ele é criado por essa frequência masculina e feminina, o sagrado masculino e o sagrado feminino. A energia da criação, ela toda vez que a gente vai olhar, ela é como se ela espiralasse, sabe, ela faz uma dança que parece uma espiral. O masculino e o feminino fazendo essa espiral. Para quê? Para criar algo, para criar alguma consciência, para criar algo que seja até material pra gente. Nesse nível de consciência que estão os anjos, os arcanjos e as arcangelinas, a percepção é como se eles fossem únicos, mas ainda são 2 consciências, uma mais voltada para a frequência masculina e uma mais voltada para a frequência feminina. E é aqui que nasce a figura das arcangelinas. Para cada grande arcanjo, existe uma arcangelina também trabalhando junto. É que às vezes é como se a gente olhasse o arcanjo, ela estivesse meio que por trás, a gente não conseguisse percebê-la, porque a gente percebe energia de uma forma tão intensa que às vezes a gente não percebe que são duas consciências. E todos eles têm, os mentores às vezes a gente começa a olhar um mentor, você percebe que tem uma outra consciência junto. Uma mentora, você percebe que tem uma outra consciência junto. Como se a energia masculina e a feminina, uma se apoiasse para dar a frequência exata da criação, a frequência exata daquela virtude. Por isso que as arcangelinas, como elas trazem muito a conotação do sagrado feminino mora onde? Muito no sentimento que a gente tem dentro de nós. Então muitas delas se manifestam como virtudes.
Elas não falam o nome, eu sou tal nome, elas pedem para chamá-las pela virtude que elas representam. É como se a intensidade daquela vivência, daquela energia fosse tão ampliada naquela característica que elas podem ser reconhecidas pela própria virtude. Então quando você pega, por exemplo, o arcanjo Miguel, a arcangelina dele é a arcangelina Fé. Porque fé é o atributo de Miguel, ele trabalha na energia da vontade, do cumprimento, do propósito, da proteção. Então, por isso que ela é chamada de Arcangelina Fé, porque se você quer se conectar nesta frequência de Miguel, você precisa do quê? Dessa fé. Não a fé religiosa, sabe? Não essa fé, a fé da confiança, da vontade. É essa frequência que ela vibra. Quando você pega, por exemplo, Raziel, que seria o arcanjo que a gente conhece como o grande regente dos querubins. Os querubins são os guardiões da sabedoria. Então, o nome dela é o quê? É sabedoria. Então, cada uma delas se manifesta com uma frequência diferente. Raziel, quando a gente pega o nome dele, é segredo de Deus, porque é o que guarda os níveis de conhecimento. Por isso que ela é a sabedoria. Porque para acessar o conhecimento, você precisa se abrir a sabedoria, trazer essa virtude para dentro de você. Então, cada uma delas vai trazer o quê? Uma virtude. Mas ainda você pode chamar pelo arcanjo, não tem problema, porque elas vão vir juntas. Mas se você quiser essa vinculação mais próxima para eu preciso desenvolver esse sentimento em mim, essa virtude em mim, essa característica em mim, aí a energia delas, como polariza mais para o feminino, ajuda de uma forma mais eficiente. E aí esse lance do Arcanjo Miguel e Fé, Jofiel, Esperança e tal, é muito ligado à grande fraternidade branca, que eles fazem essas conexões. Né? Eles foram os primeiros, eu acredito, que trouxeram essa informação. Porque eles traziam os Elohims e as Eloás, né, de cada raio, o mestre ascensionado, o Chorãs, né, esse ascensionado e a mestre, eles traziam já nessa polaridade, eles já conseguiam ter essa percepção. E é legal esse universalismo, né, porque aí tem a hierarquia, né, os mestres ascensionados, muitos já estiveram aqui e tal, tem essa questão da ascensão. Eles estão ligados a esses raios, que consecutivamente ligados a arcanjos, arcangelinas, os Elohims e tal. E aí também tem as outras múltiplas vertentes, os deuses, divindades, devas, como queiram chamar, né? Tem fios conectores para todos os lados. Todos os lados. Para mim, eu vou falar que é uma visão bastante simplista, assim, mas para mim, eu enxergo muita energia. Para mim, todos nós é como se nós frequenciássemos em cores e sons. E aí aquela egrégora que frequencia naquela cor e naquele som é a tua patotinha, sabe? É o teu povo. É onde você vibra mais alto. Para mim é mais dessa forma. Dá pra gente frequenciar em todos? Sim, porque nós somos o todo. É como se a gente pudesse acessar todas as cores do arco-íris, todas as cores do disco solar, né? Que normalmente eles chamam. Mas tem sempre aquela característica que é a sua luz mais forte, que é o teu caminho mais rápido para a tua ascensão. É como se fosse o caminho mais rápido para ultrapassar as suas sombras. Então, eu acredito nisso. Quando a gente consegue reconhecer isso em nós, de qual que é a nossa característica principal, onde a gente brilha mais alto, é aqui que a gente consegue começar a trilhar esse caminho de ascensão, de conhecimento, da espiritualidade, porque é o caminho de olhar para si mesmo, de estar confortável com quem você é. Porque quando a gente não se reconhece, a gente não consegue olhar a nossa virtude, então a gente esquece da nossa luz, a gente entra naquela, tô descumprindo a ordem do todo, sabe? Porque eu quero o quê? Eu quero a do outro, não quero a minha. Mas às vezes a nossa é o que é essencial para aquele processo do todo. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição.